Opa! Agora vamos fazer momento de textos comentados. Eu vou falar um pouquinho da minha produção de texto e da onde eu tirei e de que forma eu desenvolvi a escrita deles, né? Eu comentei que eu fiz o primeiro texto que eu escrevi, né? Na introdução lá, eu falei sobre o Quinho Nazário, que dentro da nossa aula ele incentivava nós a escrevermos as nossas próprias falas. O texto chamava-se Comédia da Vida Adolescente. Então, era um texto onde eu era um adolescente com a idade que eu tinha, 14 anos, e nós falávamos, eu e meu primo, então era dois amigos, né? A gente falava sobre inquietações, né? Sobre menstruação, sobre bebê, né? Essas coisas assim, típicas de adolescente. Então a gente brincava com isso e a gente foi colocando as nossas próprias curiosidades, né? E isso fez com que a gente se apropriasse muito daquele personagem, né? A gente escreveu, produziu e apresentou. Então era muito real para nós. Então quando a gente foi apresentar, ficou completamente natural, que parecia que era nós mesmos falando. Afinal de contas, era nossa vida. Então, de uma maneira geral, quando a gente se apropria do tema, né, coloca ele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente se vê dentro daquele personagem, né, a gente tem uma empatia, a gente consegue se encontrar, não, ele age como eu faria, ele fala como eu falo, ele pensa como eu pensaria. Isso faz com que o, o, o ator em si, né, ele consiga trazer de uma maneira mais natural. De uma maneira quase que 100%, eu comecei a escrever meus textos sempre sabendo o elenco que eu tinha, né? Então, a primeira coisa é saber, né, quando a gente vai produzir um roteiro, um texto, é saber quem é a equipe, né? E saber e conhecer, porque a gente nós temos 10 aqui, mas eu sei que tal pessoa, para falar, não curte muito, mas para fazer uma dancinha lá atrás é legal. Então a gente vai pegando a partir das características que a gente tem disponíveis, a gente vai produzir uma obra em cima daquilo, um roteiro em cima daquilo, né? Existe o cara que vai passar com o cartazinho atrás, o cara que vai só cantar, o cara que vai recitar, vai falar uma frase só. Tem aqueles famosos jograis, né? Que principalmente quando são crianças menores, a gente costuma fazer mamãezinha, bonitinha, né? Cada um falando poucas, até para não ter que decorar. Então é importante a gente saber o elemento humano que a gente tem disponível para quando a gente for produzir um texto específico, exclusivo e único ali para aquele momento, com aquele tema, né? Depois que ele já está erguido, como a gente chama, que a peça já se ergueu, se a apresentação já existe, depois para substituir é mais fácil, porque aí o substituto assume as características daquele que saiu para seguir as apresentações. Mas quando a gente vai fazer uma peça assim, que a gente sabe o elenco, né, sabe as pessoas que a gente pode contar, a estrutura humana que a gente tem, a gente tenta ir dentro das características de cada um, né? Que fica uma questão mais fácil e faz mais sentido, né? Se eu tenho uma pessoa que dança muito, que é uma bailarina maravilhosa, né? Um bailarino maravilhoso, e eu posso incrementar
para trazer mais o lúdico dentro daquele texto, com alguém entrar dançando, eu uso aquele talento, né? E a pessoa que vai dançar, por ter essa naturalidade com a dança, vai ser legal para ela também. E o resultado final vai ser muito melhor, porque está todo mundo dentro do seu natural. Então, quando for escrever, né, a gente pensar, eu tenho essas pessoas aqui, elas têm essas características, eu preciso de personagens assim, que esse aqui, onde se encaixa. Outra coisa muito importante é a gente entender se é um personagem do início ao fim que cada um vai fazer, ou são mais de um personagens, né? Se é uma história longa, como eu vou falar de alguns textos ali que eu escrevi, se é uma história longa que tem muitos personagens, que cada um vai ter que fazer 5, 6 personagens, eu preciso, dentro da minha coerção do texto, ter um espaço, né, para que haja uma troca de roupa, que o cara possa respirar um pouquinho, tomar uma água e entrar com outra proposta de personagem, né? Então, uma dica bem legal, primeira dica da produção em si, é saber com quem eu estou lidando com o material humano que eu tenho. Se eu tiver uma opção de fazer, daí é uma coisa mais para professores e tal, mas se eu tiver a condição de fazer um jogo teatral, uma movimentação, né, ou uma conversa, eu gosto de cantar, eu gosto de recitar poesia, eu não gosto de fazer nada, mas eu quero estar junto na peça, né, puder ter uma conversa, pelo menos para conhecer as pessoas, né, do que talvez elas tenham desejo de fazer, para na hora que for escrever, já se tenha isso como plano de fundo, né. Então, eu vou comentar aqui o primeiro texto profissional, né, no sentido de comercial, que eu escrevi. Isso nós estamos falando de 2006, né? 10 anos depois daquele primeiro lá. Depois eu trabalhei em grupos de teatro, enfim, e fui escrevendo, mas primeira peça da qual eu comercializei foi essa aqui, que chamava-se Quartinho Mágico, tá? A peça Quartinho Mágico, ela era composta, porque na época, né, a 2x2 ela nasceu porque eram duas pessoas, 2x2, tá? Eu e a Nanda Valim, que a gente fala aqui em memória, né, que a Nanda nos deixou há 4 anos atrás. Então, o Quartinho Mágico, ele é um espetáculo feito por 2 atores, inspirado na obra de Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo. Que quando eu li, na época, antes de escrever esse texto, eu pensei, eu preciso escrever um texto que tenha esse plano de fundo. Porque Lili Inventa o Mundo, assim como O Pequeno Príncipe, são obras que não parecem que são para crianças, mas não são. Elas trazem todo um significado, um simbolismo, e lições para desenvolvimento de caráter adulto, né? E Lili Inventa o Mundo é uma dessas obras, né, do Mário Quintana. Muito legal, é um livro de poesias. Então a gente criou o Quartinho Mágico, onde a Lili, né, que era a personagem da Nanda, vivia no mundo de faz de conta dela, onde as coisas simples se transformavam em coisas mágicas. E aí eu fazia um apoiador de cena, vamos dizer assim, eu fazia vários personagens, era o super-herói, era tudo que a Lili imaginava se personificava através dos meus personagens, né? Então a gente falava sobre educação, a gente falava sobre respeito às diferenças, sobre que eu sou assim, meu amiguinho, e o foco era escolas de educação infantil, né? Então a gente tinha um público determinado, né? E quais eram os temas na época mais ser trabalhadas, né? Porque o meu amigo tem um tênis tal e eu tenho um tênis tal,
né? Por que que ele perdeu o dente antes que eu? São temas assim que muitas vezes as profs tinham que trabalhar dentro do âmbito das escolas de educação infantil, e a gente ofereceu essa ferramenta através do Quartinho Mágico. E aí eu tomei a liberdade de musicar algumas poesias também do Mário Quintana. Então essa peça de 2006 foi o primeiro espetáculo inspirado. Como é que a gente fala inspirado? Inspirado é porque a partir daquele conhecimento que eu adquiri lendo o livro Lili Inventa o Mundo, o ritmo, aquela personagem que instiga, né? Leiam um livro Lili Inventa o Mundo de Mário Quintana, que vocês vão ter a noção do que eu estou falando. Então a gente escreveu o Quartinho Mágico e a gente apresentou bastante em escolas de educação infantil. Eu tinha 2 pessoas no elenco, né? Eu tinha a Nanda, que era a menina imaginativa, e eu saía de dentro de um baú. Eu tinha o pano de fundo e tinha um baú que não tinha fundo atrás. Então eu saía do baú, ia para trás do cenário, me trocava e saía de novo por dentro daquele baú com outra roupa. Isso fazia com que as crianças pensassem: o que vai sair agora do baú? O que vai sair? Onde é que ele se arruma tão rápido? Né? Porque eu grudei ele no plano de fundo e tinha um buraco aqui atrás. Então eu entrava no baú, saía, me trocava e voltava aqui com outro personagem do imaginário da Lili. Em 2007, eu escrevi o texto Quem Escondeu a Floresta. Quem Escondeu a Floresta, que ganhou uma visibilidade na época maior em 2008, quando a gente produziu, propriamente dito, com cenário, com tudo. A gente via que naquela época, até hoje, né, se trabalha e se desperta essa questão do desmatamento, né? A gente nunca sabe quem é que está desmatando, estão sempre desmatando, e da onde começou o desmatamento, quem tem culpa, quem é inocente. E dentro disso, então, eu fui estudar história, né? Porque eu queria falar do desmatamento, queria que fosse uma peça sobre meio ambiente para séries finais do ensino fundamental e séries iniciais. Todo ensino fundamental, se eu pudesse agradar melhor, porque daí eu teria uma possibilidade comercial mais elástica, né? Poderia oferecer para os terceiros anos e para os 8º anos, né? Na época ia só até a 8ª série, hoje tem o 9º ano. E aí eu queria falar do desmatamento, mas quando eu comecei a estudar o desmatamento, que aí no outro módulo a gente falou sobre leitura, que tudo vale, eu comecei a perceber que todo mundo tem culpa do desmatamento. E ninguém tem culpa. Ao mesmo tempo que se tem agentes de culpa, tem agentes que não tiveram outra escolha, né? Então eu comecei a brincar com isso na hora do texto. Porque daí a gente começou, o texto fala da história do Brasil sob o ponto de vista do desmatamento. Ela conta uma história. Daí eu fui estudar, eu já tinha lido que dizem que os duendes, eles têm duendes que têm 800 anos, 600 anos, e duende não tem idade. Aí eu criei, né, duendes que têm mais de 500 anos, que viram toda a história, né, contada do Brasil dos 500 anos. Eles viram isso, né, e aí eles acabam invadindo o quarto da personagem Ana, que daí ela era urbana, morava num apartamento. E quando vê, numa determinada noite, 3 duendes invadem a casa dela, dizendo que estavam fugindo porque não tinham mais onde morar e eles eram os duendes da floresta. Aí a Ana, de cara com aquela invasão, ficou pensando, pediu explicações, né? Tá, mas como assim não tem mais floresta? Quem escondeu a floresta? Aí os 3 duendes, você quer mesmo saber? Então a gente vai contar como tudo aconteceu. Aí, Quem Escondeu a Floresta, né, ele vai trazendo, desde a época do descobrimento do Brasil, né, a gente falava
do indígena, depois do descobrimento, toda a parte de colonização que foi avançando, né, litoral para dentro, que até os próprios imigrantes, eles ganharam terras que eram tudo mato, né? Então eles tiveram que cortar as árvores para fazer suas lavouras, porque era o que se tinha, ninguém tinha uma consciência, aqui tem mato, esse é o terreno que eu ganhei do governo, eu vou lá e vou ter que cortar para minha família, que, né, os açorianos, os alemães, italianos, enfim, todos os que vieram, os imigrantes, na época da imigração. Então, na verdade, assim, tá, eles são culpados pelo desmatamento ou eles tiveram que desmatar, mas ainda tem a questão do progresso e do desmatamento infundado, né? Então eu fui contando a história do Brasil e mostrando que todo mundo cortou um pouquinho de mato até hoje, até os dias de hoje. Então todo mundo corta, né? A minha calçada tem uma árvore muito grande que está atrapalhando os fios, vamos lá e vamos cortar ela. Então, na verdade, eu quis provocar o senso de autorresponsabilidade sobre esse contexto do desmatamento. E aí é uma peça que fala de história e fala de meio ambiente, né? Ela traz a questão histórica encenada, né? Uma linha histórica, mas traz também essa consciência ambiental, né? Quem escondeu a floresta? Aí a gente fala um pouquinho sobre nomes, né? Porque eu gosto de o quem, por um bom tempo da minha trajetória com escrita, eu sempre usei o quem, o quando, né? Que são palavras assim que são abrangentes, né? Quem escondeu a floresta? Despertava a curiosidade, né, de saber como assim esconderam a floresta, né? Será que botaram a floresta para debaixo do tapete? Como assim? Como é que eles vão falar sobre quem escondeu a floresta, né? E aí depois, quando se via a peça, se entendia, né? Quem escondeu a floresta? Quem escondeu a floresta? Isso traz também uma conotação mais infantil, né? De, ao invés quem desmatou a floresta ou quem cortou a mata, não, quem escondeu a floresta. Isso desperta um outro olhar sobre o desmatamento, né? Então, a escolha do nome desse espetáculo, na verdade, veio antes do próprio texto. Veio antes do próprio texto. Porque naquele tempo que se falava, antes de escrever os textos, eu sempre fazia uma pesquisa de campo, né? Ia nas secretarias de educação, falava com diretores de escola e tal, para saber qual era a temática transversal que estava sendo mais comentada no âmbito escolar. E a partir dali eu ia atrás da pesquisa para escrever textos, né? E aí, numa dessas conversas, eu tive o insight quem escondeu a floresta, né? Quem? Na verdade, todos nós, né, estamos desmatando a floresta o tempo todo. E não é sobre isso o meu curso, mas é sobre a peça em si. Então eu trouxe a história, geografia, porque a gente fala de regiões, né, de qual foi o foco de desmatamento em cada uma das regiões, o que provocou o maior foco de desmatamento em cada uma das regiões do Brasil, né, falando de história e trazendo uma consciência ambiental para que as crianças possam ter essa noção de que todos somos responsáveis. Quando a gente constrói uma peça escolar, pelo menos no meu ponto de vista, ela precisa ter, ou para público, né, escolar, eu sempre procurei trazer uma intenção, uma mensagem, alguma coisa para trazer uma reflexão a partir dela, que não fosse apenas entretenimento. Muito mais do que entretenimento, eu procurei sempre escrever textos que fossem ferramentas de trabalho dentro da sala de aula. Então, a partir da peça, nós intencionávamos que os professores chegassem na sala de aula e falassem: o que vocês acharam
né? O que a gente pode fazer para... E também trazer alguma solução. E essa peça, a solução era que se cada um plantar uma árvore, no número, né, de pessoas que tem no mundo, se todo mundo plantar pelo menos uma árvore durante sua vida, vai atenuar um pouco toda essa problemática. Daí a gente falava também da separação do lixo, né? Que hoje em dia é muito mais, está muito mais dentro do nosso contexto, do nosso cotidiano, mas antigamente não tinha muito essa coisa da separação do lixo, estava bem no início, lá em 2008, eu me lembro que estavam começando a fazer, a incentivar a separação do lixo, né? Então, isso tudo a gente trouxe, que hoje é uma peça que envelheceu bem, né? Porque falar de desmatamento hoje, falar de separação de lixo, falar de plantar árvore e falar da história do Brasil é uma peça que hoje poderia ser apresentada. Ela saiu de cartaz em 2013, ela ficou 4 anos em cartaz, né? Então ela... Mas é uma peça que poderia ter... pode seguir e um dia talvez até a gente remonte ela, né? De uma maneira um pouco mais atualizada. Aí seguindo, aqui eu tenho na minha pasta os registros. Dá para ver aí, produção? Registros de jornais, né? Da peça, ó, musical, dessa do Quem Escondeu a Floresta, que estreou oficialmente dia 2 de abril de 2008 no Centro de Cultura de Novo Hamburgo. Aí eu vou falar agora da peça que veio pouquinho depois, em 2010, 2009, aliás, que é a peça que a gente está assistindo aqui atrás, que agora é hora do agradecimento. Esse era o primeiro material da peça, Quando Chegar a Hora, né? Que é uma peça, Quando Chegar a Hora, texto meu, direção de Elário Casper, né? Quando Chegar a Hora. Usando mais uma vez aquela a minha tendência a usar quem, quando, nos títulos da peça. E essa, mais uma vez, o título veio antes. Por quê? Porque a gente via muito os nossos pais falando na época, ou até, enfim, a sociedade como um todo, a comunidade. Não, quando chegar a hora a gente fala sobre isso, né? Vamos falar de sexualidade. Não, quando chegar a hora. Ah, vamos falar de drogas. Não, quando chegar a hora. Agora é muito cedo, vamos esperar quando chegar a hora, né? E o quando chegar a hora, dentro da minha visão, estava muito ligado à adolescência, né? E a gente tinha um mercado que a gente queria abranger, que era o mercado adolescente, séries finais de ensino médio, né? Então, quais são os temas? Aí, mais uma vez, a gente entrevistei pessoas, fui nas escolas, né? Falei com diretoras, com secretários de educação, enfim, pedagogos, né? Sempre tive um diálogo com o pessoal da pedagogia, né? E aí a gente chegou no Quando Chegar a Hora, uma peça que fala sobre adolescência, né? Sobre essa fase tão complicada, né? E ao mesmo tempo, assim, tem temáticas pesadas, mas eu quis trazer humor, eu quis trazer leveza, eu quis... Então ela é uma peça que é inspirada, a sua morfologia, o formato do texto, é inspirado no formato do texto do Bailei na Curva. Vocês, é outro livro que eu indico aí, o Bailei na Curva. Eu li aquele livro, né? Eu lembro de ter montado com meus alunos algumas cenas do Bailei na Curva, e aí eu gostei muito da forma como as cenas elas aconteciam, né? A história se dava, né? Essa é uma peça que está em cartaz até hoje, né? É uma peça antiga, mas vale a pena ler o texto, né? Para quem quer escrever, principalmente para adolescente, que o ritmo enfim,
Bailei na Curva. Aí eu resgatei o que eu tinha lido do Bailei na Curva para escrever essa peça. Ah, mas tu usou temas do Bailei na Curva? Não, a forma, o ritmo, né? O tamanho de cada cena, o que cada cena quis dizer, e também início, meio e fim, que se atravessavam, que a gente não deixava claro a temporalidade, né? Se era uma memória ou se aquilo realmente estava acontecendo naquele momento. Então ele conta a história de um adolescente, né? Que estava tudo certo na vida dele, ele tinha uma banda, né? Daí eu sempre trago essa característica musical, por ser músico, né? Eu sempre trago característica musical, isso abrilhanta mais o trabalho. Então, ele tinha uma banda, tava tudo certo, tava com uma namoradinha, e daqui a pouco ele, por referências erradas e por andar no meio da galera, ele acaba se envolvendo no mundo das drogas. E ali ele tem uma certa decadência, né? Onde, em paralelo a isso, a gente mostra cenas dentro da escola, né? De como comportamentos já displicentes dentro da escola, despertar. A gente mostra como uma família pode se machucar quando tem alguém que se envolve com drogas. E também a referência, né? Enfim, na época se falava pouco disso, existia um certo tabu de pais criando filhos solteiros ou separados, né? Então ele tinha um grande problema porque ele não tinha mais a mãe, isso não fala no texto para onde é que ela foi, né? Se deixa subentendido, cada um sente. O pai trabalha muito, não tem presença e ele acaba sendo criado pelos avós, que na verdade é um contexto muito disseminado, é natural, né? Tem muito porque os pais trabalham demais, acaba sendo criado pelos avós. E a gente também a peça ela não tinha o propósito de culpar ninguém, assim como o desmatamento. Cada um fazer sua meia culpa. Será que eu estou sendo um pai ausente? Será que eu só estou fazendo isso para chamar a atenção do meu pai? Será que eu quero mesmo ser assim? Será que é legal? E aí no final, então, a namorada dele busca ele lá onde estava rolando o tráfico e eles se recupera, enfim, e no final tudo fica bem. Por quê? Porque quando a gente trabalha com escolares e ainda temas assim marcantes na vida deles, é importante a gente mostrar o problema, sim, mas ao mesmo tempo eles entender que existe saída. Eles entender que existe final feliz, né? Que o final pode ser feliz. Dentro da minha ótica como escritor, sempre trazer uma esperança para as coisas, né? Se eu estou passando por isso, eu posso melhorar. É o amigo que muitas vezes eu não percebo a presença daquele amigo, né? Que tá ali para me aconselhar e eu ignoro o conselho dele, né? O meu grupo, enfim, tem sempre alguém estendendo a mão positiva para nós e muitas vezes a gente, né, os adolescentes ignoram isso. Então, quando chegar a hora, é uma peça que existe uma cena séria, existe uma cena de comédia. Existe uma cena séria, uma cena de comédia. A gente faz uma ondulação, assim, que é mais ou menos como se produz o texto do Bailei na Curva, que fala da ditadura, né, e tal, e ao mesmo tempo tem cenas engraçadíssimas, né, que a gente dá muita risada e tem cenas que a gente chora. Então essa sanfona, vamos dizer assim, eu trouxe para o Quando Chega a Hora, para que a gente pudesse ter um ritmo e falar sobre a adolescência. Então, eu já falei de 3 textos, da onde eu me inspirei e por que eu cheguei naquela conclusão ali, tá bom? Agora eu vou
falar de mais um dessa época aí, que veio em 2010. Estou procurando aqui, ó, que a pasta da 2x2 é uma pasta de muitos registros. 2010, ó. A gente teve no começo do ano, a gente produziu o texto chamado A Fábrica dos Sonhos. A Fábrica dos Sonhos. Olha que legal o material. Texto meu, direção de Fábio Ferraz, de Novo Hamburgo. Querido Fábio. Dirigiu A Fábrica dos Sonhos. Vocês podem ver que tem um foguete, né? Tem planetinhas e personagens, que daí a gente vai falar qual foi a inspiração desse texto. Eu falei no outro módulo como é importante a gente estar, ler, ouvir música, né, assistir, né, teatro, assistir, enfim, programas de TV. Secou a garganta! Né? E esse texto aqui, ele é livremente inspirado na obra do Pequeno Príncipe, com um ademais, que é Mundo de Bigman, que na época era um programa que se tinha de ciências, né? Talvez se tiver algum oitentista assistindo, vai lembrar do Mundo de Bigman, hoje só no YouTube mesmo para ver. E livremente inspirado na obra do Pequeno Príncipe, que é, como eu falei, assim como Lili Inventa o Mundo, um texto que parece ser infantil, mas ele é carregado de significados, de comportamento, caráter para adulto, né? Para todos. Eu li ele, os dois, né? Eu li ele mais novo, li ele mais maduro, li ele depois de uma maturidade atualmente, e cada época da vida a gente vai tendo vai criando sentido diferente dentro do nosso contexto. Então, A Fábrica dos Sonhos, ele é inspirado no Pequeno Príncipe, só que, ao mesmo tempo que tem elementos, não tem elementos nenhum. Conta a história de um professor que está construindo um foguete para fugir do mundo. Não aguenta mais, né? Quer fugir do planeta Terra porque acho que não dá mais, que está tudo muito ruim e eu quero fugir. Só que ele tem uma vizinha que é muito curiosa, que sempre vai lá incomodar ele para saber o que ele está inventando, o que ele está inventando, o que ele está inventando. Aí só que acontece que naquela cena dá a sorte e ele consegue decolar o foguete com ela dentro. E aí eles começam a viajar pelo espaço. E eu lembro que tinha um foguete literalmente montado, cenográfico, onde eles entravam, fumaça, luz, cortinas. Muito bonito. Uma estrutura difícil de transportar, mas o resultado muito bonito, o espetáculo. E aí eles iam de planeta em planeta, né? Como se aquela pegada do Pequeno Príncipe de descobrir outros planetas, né? Descobrir outro sentido para a vida. Então, cada personagem que eles encontravam, eles tinham uma moral na história, né? Eles foram para o mundo das baratas gigantes, então eram 2 baratas gigantes que falavam de lixo e tal. O Rei de Nada, que era um grande rei que tinha um reinado que era só uma caixinha, e ele achava que aquilo tudo era um grande reinado, né? Então a gente fazia... eu sempre gostei de dar uma pegada ecológica quando fala de peças infantis, então tinha a parte da reciclagem, que eram as baratas, e depois tinha a parte do rei, né, o Rei de Nada,
que ele não tinha nada, na verdade, só que ele achava que ele era um grande rei olha, veja, e ela não via nada, porque ele não tinha nada. E justamente para a gente, como trabalhar a falta de noção que muitas pessoas têm a seu respeito, né? Porque é legal a gente querer, enfim, expandir, ser grande, mas é mais legal quando a gente tem noção de quem a gente é, né? E do que a gente tem. Então, como trabalhar a vaidade, a soberba de uma maneira divertida? Com um rei todo lindo, com capa gigantesca, capa cruzava o cenário, o ator era grande, bonito, né? Coroa, peruca. E aí ela chegava, tá, o senhor é rei, cadê seu reino? Ah, o meu reino tá aqui, não consegue ver? Não vejo nada. Poxa. E aí ele acusava a menina de não enxergar o seu reinado, de não dar valor para ele, né? Então foi uma forma que a gente eu achei, de falar sobre a soberba, falar sobre a falta de noção a nosso respeito, do quão importante é a gente perceber as nossas limitações e o que realmente a gente é, né? Como eu vou trabalhar isso com uma criança? Apresentando para ela um rei muito doido que achava que tinha um reinado e na verdade era só uma caixinha, que não tinha nada dentro, era uma caixinha que ele subia em cima, inclusive, né? Que estava em cima daquela caixinha. E aquele era o reinado dele. Como forma de despertar o olhar sobre o outro, né? Como a gente vai olhar o outro de uma outra ótica, né? Com respeito, né? Eu não preciso me autodeclarar soberano ou o maior de todos, né? E a menina, na verdade, só queria fazer uma amizade. Ela estava na inocência da infância de fazer amizade. Aí depois ele vai para eles vão para um outro mundo que tem um menino. Um menino que tinha um baúzinho cheio de moeda dentro. E ele passava o tempo todo contando aquelas moedas. Ele chegava no final e contava de novo. Chegava no final e contava de novo. Essa era a vida dele, né? Ele sentado com um baú, contando moeda, contando moeda. Isso, qual foi a minha intenção, né? Trabalhar essa coisa de que a gente sempre precisa provar ou mostrar o que a gente tem, contar para todo mundo as nossas conquistas, né? Contar a moeda seria contar as suas. Então, como trabalhar isso com uma criança? Um menino com um baú cheio de moeda, contando moeda, chegava no final e começava a contar de novo, para garantir que ele tinha tudo aquilo. E aí ele festejava quando chegava no final. Ah, eu tenho, sei lá, 35 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, eu tenho 35 moedas. Daí, claro que despertava no público, pô, que menino chato, fica contando, todo mundo já viu que ele tem. Tá, mas o quanto disso muitas vezes a gente faz na nossa vida, né? Ó, viu o que eu fiz? Olha como eu cortei bem a grama, olha como eu escrevi bem o texto, olha o que eu consegui, né? E o quanto isso invade, talvez, o mundo do outro e muitas vezes a gente não se liga disso, né? Então, foram temas assim que a gente foi despertando com esse espetáculo, inspirado no Pequeno Príncipe, né? Porque o Pequeno Príncipe tem algumas ligações com o Rei de Nada, o Menino que Conta a Moeda. Então, buscar a essência. A inspiração é a busca da essência, né? Não é um menino com pombos que voa pelo... É um cientista que quer sair da Terra porque não aguenta mais, uma menina que mexe no foguete e os dois saem voando, né? E aí vão conhecendo o mundo. E chega no final, ele percebe que o mundo é ele que faz. O que ele pode fazer para ele melhorar o mundo? Por que fugir, né? Porque a tendência do ser humano é sempre estar fugindo, né? Sempre estar fugindo do compromisso, fugindo da discussão, fugindo do desafio. E a gente se propõe ao término desse espetáculo que
não adianta fugir, porque aonde nós estivermos, lá nós estaremos. Né? Então é todo um contexto filosófico nessa peça que é infantil, né? Que tem uma linguagem infantil, que é tudo muito colorido, foguete, fumaça, música, muita música, né? E atrai, e no final as crianças levam para dentro da sala de aula essa discussão. O que o rei significa na nossa vida? O que aquelas duas baratas gigantes significam na nossa vida? O que aquele menino que passa o tempo todo contando moeda significa na nossa vida, né? Então, é fazer com que a criança também, a gente não subestimar a criança, porque essa era uma peça voltada para público até o 5º ano, né? A concepção. Por quê? Como é que a gente divide, né? Primeiro é a temática, né? Segundo é a linguagem. Quanto mais a criança ela se liga no ritmo, na musicalidade e nas cores. Então, se eu quero atrair o olhar das crianças, eu preciso ter cor, eu preciso ter movimento, eu preciso ter estrutura, né? Já o adolescente, ele já não... quando ele vê uma coisa muito colorida, ele diz, isso não é para mim. Então, a peça, o Quando Chegar a Hora, ele era, como vocês vão ver, depois eu vou passar na íntegra o Quando Chegar a Hora, tá aí disponível no próximo módulo para vocês assistirem. Ele é uma caixa preta, que a gente chama, do teatro, tudo preto, e os figurinos são mais coloridos, e tá na atuação do elenco a peça muito mais do que elementos cenográficos. Já as peças infantis, elas precisam ter um elemento mais cenográfico, mais cor, mais visual, músicas com determinado ritmo, repetições de movimentos, né? Vai e vai de novo, e vai de novo, né? Porque a criança ela tem essa tendência de achar graça na repetição. Então, a divisão começa daí, né? A linguagem visual e também o trabalho do ator. Se o ator, ele para um adolescente, ele tem que ser mais natural possível, mas tem que atuar dentro dessa naturalidade. Quando a gente faz uma peça infantil, ela é uma peça mais expansiva, a gente extrapola nossas linguagens, nosso gestual, é tudo maior para ter essa atenção das crianças, né? Então, até aí a Fábrica dos Sonhos, 2010, né? A gente termina esse módulo de textos comentados. O próximo módulo é a peça Quando Chegar a Hora, que eu quero que vocês assistam. Ela tem em torno de 50 minutos, tá bom? Ela está fragmentada, mas ela tem em torno de 50 minutos. E aí, no outro módulo, a gente vai começar a dar... a gente vai dar uma sequência. Eu ainda vou fazer mais alguns comentários de textos escritos por mim, né? Vai ter mais 2 blocos de textos comentados, e aí a gente vai para a terceira parte do nosso curso, que é como ir para a prática em si. Daí eu vou estar com a minha lousa aqui, mostrando para vocês da onde a gente começa, numerando etapa por etapa. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo módulo.